Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nós celebramos hoje o domingo da 60ª, domingo no qual nós ouvimos a primeira das muitas parábolas em que nosso Senhor compara a alguma coisa o reino dos céus. Pela primeira vez, nosso Senhor vai comparar o reino dos céus ao evangelho, aquilo que nós ouvimos no evangelho de hoje. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu no início da manhã a semear, o semeador que saiu a semear. Lançando sementes na terra, algumas caíram na beira do caminho, outras caíram entre as pedras, outras caíram entre os espinhos, algumas foram comidas pelas aves do céu, mas uma pequena porção caiu entre a terra boa, encontrou terra fértil e produziu fruto 100 por 1. Nosso Senhor, Ele mesmo fez a explicação dessa parábola, inclusive a fez somente aos seus discípulos. Isso é propriamente a tradição católica. Nosso Senhor poderia ter explicado a todos, já que Ele falou a todos o que era a explicação dessa parábola, e Ele não fez. Tomou os apóstolos à parte e disse, olha, para que os outros ouvindo não entendam e vendo não vejam, ou seja, Jesus não queria que a multidão compreendesse a partir dele. Eu explico a vocês, a quem é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e vocês os expliquem depois o significado. Então, nosso Senhor transmite aos apóstolos que transmitem aos demais homens. É um sinal, claro, do magistério e da tradição da Santa Igreja. Mas nosso Senhor explica aos seus apóstolos, semen mes verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. Nós já sabemos bem, ouvimos tantas vezes esta parábola e já sabemos, o coração que recebe a palavra de Deus é a terra boa. A semente é a palavra de Deus. Quando ele acha esse coração, produz muito fruto. Então a pergunta, que não poderia ser outra de um pregador nesse domingo, e de alguém que está aqui a serviço dos senhores, que é pastor para os senhores e que conhece o coração dos senhores, o meu dever junto ao Padre Ivan é conhecer o coração de cada um dos senhores. E a minha pergunta hoje não poderia ser outra na meditação que prepara esta pregação, senão o que é que tem sido impedimento no coração dos nossos fiéis para que a palavra de Deus frutifique. O que é que tem impedido que os fiéis de Belém do Pará sejam terra fértil, na qual a palavra de Deus produz fruto? E nós poderíamos dizer que 2 são os empecilhos, 2 têm sido os problemas que têm impedido que o coração dos senhores receba com maior fruto e abundância a palavra de Deus, ou seja, que produza mais fruto nas almas dos senhores, que faça com que os senhores sejam mais amigos de Deus, portanto, avancem mais no caminho da santidade. São 2 os problemas, 2 são os empecilhos, e o primeiro deles é o coração desinteressado, é a falta de interesse em Deus e na palavra de Deus. Porque esta é uma tentação das pessoas que já adentraram num caminho de conhecimento com Deus, que, como eu tenho insistido há alguns domingos, já passaram pela primeira conversão, que já estão, de uma certa maneira, vivendo uma amizade com Deus, mas não vivem uma amizade generosa por puro desinteresse. São corações desinteressados. São muitos os que frequentam a missa do domingo, muitos que rezam em casa, muitos que têm uma devoção a um santo, a um outro, muitos que até exercem atos de caridade, fazem obras misericordiosas, mas esses mesmos muitos são esses mesmos corações que não se desprendem dos seus pecados. São esses corações que sabem que precisariam corrigir
tal e tal coisa na vida e não fazem. E não fazem não porque falta algo. Não falta algo da igreja que lhes assiste. Não falta algo nos senhores que têm capacidade. O que falta é única, pura e exclusivamente interesse. São pessoas nitidamente capazes de produzir muitos frutos na vida de amizade com Deus, mas que não têm progredido por uma mera falta de interesse. Essas pessoas simplesmente não se interessam em fazer germinar nos seus corações a semente semeada por Deus em cada confissão que fazem, por exemplo. Onde se abrem, e é bonito, é nesse momento que há generosidade com Deus. E ouvem um conselho, e ouvem uma dica, e ouvem Deus que lhes fala de alguma maneira, não faça mais isso, mas se desinteressam disso depois. São pessoas que veem essa semente semeada em cada pregação. Que fazem uma leitura, que entendem o sinal de Deus que lhes convida ao avanço para as águas mais profundas da amizade com Ele, e não vão por falta de interesse. Eu lhes garanto, esta é, meus amigos, a maior angústia do padre. Essa é a maior angústia de um padre. Essa é a maior tristeza de um padre. E conforme os anos vão passando no sacerdócio, a gente vai aprendendo cada vez mais. A única tristeza de um padre é essa. Não é a decepção, não é a ingratidão, não são as nossas misérias pessoais. A maior angústia de um padre é ver um fiel que poderia ser muito, muito mais do que ele é, e não é por falta de interesse. Porque ele não leva a sério a sua vida de amizade com Deus. Isso é a maior angústia de um padre. Este é o tipo de gente que é semelhante àquelas sementes que crescem entre os espinhos. Florescem e aparecem, mas são sufocados por esses espinhos e morrem. Como padres, nós assistimos muitos fiéis que produzem frutos, que realizam algumas obras, mas que estão sufocados pelos espinhos dos seus pecados não combatidos e pelo desinteresse para a única coisa que importa neste mundo, nossa amizade com Deus. Nada mais importa. Nessa quaresma que inicia, e não é só uma coisa para depois da quarta-feira de cinzas, por isso a igreja nos coloca a 60ª, um tempo de 60 e não só 40 dias, para refletir o que tem impedido a sua vida de avançar e a sua falta de interesse. Nós sabemos, nós temos condições, nós temos meios e não impedimos por falta de interesse, porque o nosso interesse é outro. É esse espinho que sufoca essa semente, é o mundo e as ocupações mundanas, o trabalho excessivo, o apego excessivo às pessoas, é a carne, o prazer excessivo que nós buscamos, é o demônio, uma vida que não quer um compromisso sério com Deus. Isso tem impedido, isso é o que dói. Mas existe um segundo tipo de coração. Um segundo tipo de coração no qual a palavra de Deus não tem conseguido se enraizar com fruto. É o coração das pessoas superficiais e distraídas. Os corações ditos de beira de estrada. É a semente que caiu na beira do caminho e não pôde produzir frutos, pois não teve nem tempo de penetrar na terra. Ela foi pisada pelos homens, comida pelos pássaros do céu. Esse segundo tipo, meus amigos, de coração, esse coração superficial e distraído. Não são pessoas hostis a Deus, amam a Deus, gostam de Deus, têm um certo apreço pela religião, mas são pessoas superficiais, distraídas, não no sentido de distração como nós temos todo dia ou durante um sermão muito longo, mas
as distrações da vida, nós nos perdemos facilmente no foco, porque nós estamos animados pelas novidades. O caminho é um lugar de passagem, é um lugar de novidades. O coração que é passageiro, como um caminho, é um coração que ama as novidades, está sempre perdido nas novidades. Isso é uma tentação na nossa vida espiritual que precisa ser combatida nessa quaresma. Os corações superficiais e distraídos. Tanto estes corações como os corações desinteressados têm origem, de uma certa maneira, naquele inimigo que nós falávamos no domingo passado, que é o inimigo número 1 da nossa boa quaresma, o ativismo espiritual. Os desinteressados, eles pensam, e por isso são ativistas espirituais, que as suas poucas atividades bastam para que se salvem. E assim não progridem mais, pois confiam tanto em suas poucas atividades, que estão convencidos de que tá bom nessa vida viver com um pé em Deus e as duas pernas, os dois braços e a cabeça todas enfiadas no mundo. Fazem alguma coisa na vida espiritual e acham que já estão com Deus, enquanto todo o resto da vida está enfiado mais numa mentalidade mundana. Isso é propriamente o ativismo espiritual. Também os corações superficiais e distraídos também são frequentemente fruto do ativismo espiritual. Porque muita gente é assim, meus caros. É aquela pessoa que faz muita coisa na vida para não ter de fazer a única coisa que é verdadeiramente necessária. Isso é o ativismo espiritual. Nós fazemos tanto na nossa vida espiritual que é justamente para que nós não tenhamos que fazer aquilo que é o necessário. Quanto terço inútil, quanta meditação vazia, quanta leitura espiritual sem forma, porque tudo isso deveria nos levar a uma conversão que nós não temos coragem de atacar, e que nós já sabemos qual é. Por isso tantas graças vazias. É isso que justifica tantas vindas à missa e tão pouco fruto, por exemplo. O fiel superficial, ele sempre se distrai com coisas extremamente secundárias ou terciárias, pois ele nunca quer atacar aquilo que é primário, aquilo que é urgente. Isso precisa ser atacado, meus amigos. É isso que precisa ser combatido nessa quaresma. Porque é daí que nasce o nosso amor pelas novidades. Como é engraçado um cristão que vive como um macaco pulando de galho em galho nas devoções. Hoje ele é o maior devoto de Santa Teresinha. Amanhã é o maior devoto do Padre Pio. Depois já é o maior devoto de não sei quem. Nunca tem algo sólido, enraizado na sua própria vida. E isso se reflete sobretudo nos princípios. É uma pessoa que hoje está firmemente decidida a caminhar no caminho de Deus. Depois já se separa um pouquinho, depois já entendeu que o caminho é outro, já faz algo completamente oposto e não avança em nada. São pessoas que não se contentam jamais com os meios comuns e ordinários. Os corações superficiais e distraídos se distraem porque não se contentam com os meios ordinários. E o nosso dever de padre é de ensinar-lhes que o essencial está nas coisas ordinárias. Ordinárias. Para sermos santos, para crescermos na amizade com Deus, para termos uma quaresma frutuosa, nós devemos focar nas coisas ordinárias. Não inventem nessa quaresma. Não busquem coisas alopradas, extraordinárias. Façam as coisas ordinárias e ataquem aquilo que deve ser atacado e haverá fruto. Ataquem aquilo que deve ser atacado e façam as coisas ordinárias e os senhores estarão fazendo tudo. As coisas ordinárias. Se não rezam, rezem. Se não perdoaram alguém, perdoem. Lutem ferozmente contra aquele pecado que os senhores sabem ser o pecado que precisa ser erradicado das vossas vidas. Para que nos salvemos, meus amigos,
nós precisamos unicamente dos meios extraordinários da graça de Deus. Escrevam isso em letras garrafais no coração. Para nos salvarmos, nós precisamos unicamente dos meios ordinários da graça de Deus. Você não precisa dos meios extraordinários. Para adquirir a salvação, você não precisa ser uma pessoa extraordinária. Pare de buscar novidades espirituais. Querem uma quaresma frutuosa? Concentre-se nos meios ordinários da graça: oração, penitência, sacramentos, caridade. Só. Não sejam superficiais, meus amigos. Não se distraiam com coisas secundárias. A minha pregação hoje é para que deixem de lado a busca pelos meios extraordinários, para que abandonem as pretensões por novidades espirituais. Os senhores não precisam disso. Concentrem-se em viver bem através dos meios ordinários da graça. Façam o que devem e vocês estarão fazendo aquilo que é a coisa mais importante da vida de vocês. Vocês sabem o que devem combater? Pois combatam. Infelizmente, nos meios tradicionais, e no meio católico como um todo, é coisa cada vez mais comum, animados por esse desejo de busca de novidades, ver os católicos de coração distraído, afetados, por exemplo, por um certo terrorismo espiritual causado pela proliferação de revelações privadas. Isso é terrível. Porque são católicos que estão concentrados em preparar-se para o fim do mundo, para os 3 dias de trevas, acumulando sacramentais com superstição e apegando-se a essas coisas que são novidades bizarríssimas. Em primeiro lugar, nós não precisamos de revelações privadas para a nossa salvação. O que nosso Senhor queria de nós, o que Ele esperava de nós para que nos salvássemos, e os meios para adquirir essa salvação, Ele já nos deu. E ninguém precisa de mais nada. Nem Nossa Senhora teve a pretensão de fazer isso com o terço e o Santo Rosário. Quanto mais essas novidades loucas, gente, isso é imprudente confiar nesse tipo de coisa. Em revelações atuais, que não são testadas, atestadas e aprovadas, onde a pessoa se entrega a confiar como meio necessário para a salvação, a bênção de um óleo, uma vela abençoada na festa da Candelária. Isso não tem nada de católico como espírito. Por isso, eu gostaria de terminar esse sermão tocando de maneira particular nessa preocupação excessiva com revelações privadas, com eventos futuros, e dizer que isso é uma verdadeira distração espiritual, porque foge do caminho ordinário da graça, é desnecessário, agita o coração, e por consequência retira o foco da coisa mais importante das nossas vidas, a nossa amizade com Deus. E quem é que distrai na vida espiritual? Quem nos distrai das coisas ordinárias? É Deus? Não, é o demônio. Isso não vem de Deus. Meus amigos, essa distração vem do demônio. Deus não nos distrai. Falo isso porque no dia 2 de fevereiro ocorreu a festa da Candelária, sexta-feira. Muitos foram à missa abençoar as velas, como é costume e tradição. Belíssimos e devem ser guardados, mas não com esse espírito supersticioso dos nossos tempos. Não com esse amor de distração nas novidades. Isso não. Muitos fizeram porque acreditam e dão importância excessiva a essas revelações de que se nós não tivermos velas bentas na Candelária em casa, no dia de 3 dias de trevas, nós seremos exterminados pelo anjo exterminador. Meus amigos, ainda que um místico tivesse dito isso, ainda que uma revelação como essa tivesse acontecido, e é uma mentira que o Padre Pio disse, ele mesmo desmentiu isso algumas vezes na sua vida enquanto vivo, mas ainda que Padre Pio tivesse dito,
ainda que um místico tivesse visto isso, essa visão permaneceria completamente desnecessária para a nossa salvação. É desnecessário. Não é importante. Nenhum sacramental, nenhuma novidade, muito menos essas novidades de revelações privadas, são necessárias para que nos salvemos. O que precisa para a salvação é a graça. Você pode ter 25 velas abençoadas na sua casa nos supostos 3 dias de escuridão. Se você não tiver a alma a graça na sua alma, o inferno é o seu caminho. Com vela ou sem vela. Não haverá, meus amigos, anjo algum passando em dias alguns para matar quem ele quiser. Não haverá jamais uma vela benta que nos salvará em dias de escuridão. Aliás, ela nos salvaria do quê? Do pecado, que é a única coisa do qual nós devemos ser salvos? Nós não precisamos de vela para nos salvar do pecado. Ela nos salvaria do quê? Do anjo exterminador? Que coisa ridícula. Que distração tola. Meus amigos, não se deixem levar por esse tipo de coisa. Não se distraiam. Prendam o coração àquilo que é importante e essencial, as coisas ordinárias. Eu repito, todas essas distrações e tudo que é distração na vida espiritual vem do demônio. Deus não nos distrai. Nesta quaresma, que logo principia, busquemos um coração mais interessado por Deus. Coração interessado. Um coração menos superficial, que não se deixa levar pelas distrações, que não se apega a novidades. Um coração que retira e afasta os obstáculos para que a semente da palavra de Deus possa germinar em si. Sem distrações, sem superficialidade, sem desinteresse. Eis como avançaremos bem na quaresma, rumo às águas mais profundas do amor de Deus. Ajude-nos a Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.